Olá pessoal, aqui é o Marcos Coco da Sterlite Conduspar e nós vamos hoje falar sobre cabos ópticos aéreos autossustentados de tubo único, aplicações e procedimentos de instalação. Os cabos ópticos aéreos autossustentados, eles podem ser divididos em duas categorias, os multitubos e tubo único. Os multitubos, por sua vez, podem ter duas estruturas, com capa única, KP, ou capa dupla, PKP, que é polietileno, Kevlar, polietileno. Nesta estrutura, as fibras são alocadas em vários tubos, compondo então a formação tipicamente de 2 até 144 fibras. No caso dos cabos com 12 fibras, os tubos vão possuir duas fibras, serão 6 tubos com duas fibras por tubo. Objetivando então otimizar essa estrutura, foram criados os cabos com tubo único que podem conter 2 até 12 fibras. A Sterlite Conduspar possui em seu portfólio duas formações, o ASU, que é o autossustentado tubo único, para vãos até 120 metros, e o cabo autossustentado tubo único, o T, para vãos até 80 metros. Cabos ópticos ASU, eles foram projetados para serem instalados em vãos até 120 metros. Eles são constituídos de dois FRPs encordoados com o tubo, que possui de 2 até 12 fibras. O diâmetro externo é da ordem de 7,5 milímetros, com um peso de 60 kg por quilômetro. Isto representa uma carga máxima de operação de 120 kgf, que é exatamente igual a 2 vezes o peso. O cabo ASUT ele foi projetado para vãos de até 80 metros. Ele possui um diâmetro de 7,5 milímetros com um peso um pouco inferior da ordem de 50 kg por quilômetro. Isto significa que a carga máxima de operação é de 75 kgf. Porém, este cabo ele pode ser instalado também como drop e possui uma CMO de 125 kgf nas redes de acesso. Nós veremos mais adiante um detalhamento da estrutura deste cabo T. Devido às suas características, os cabos ASU são recomendados para as redes aéreas urbanas e as redes aéreas interurbanas. São cabos mais robustos e, portanto, se aplicam bem nessas aplicações. O cabo ASUT, para vãos de até 80 metros, é um cabo menos robusto que o ASU e pode ser aplicado nas redes aéreas urbanas e também nas redes de acesso. Muito bem, nesta figura aqui estamos vendo um detalhamento da estrutura do cabo ASUT. Esse cabo é composto de um tubo luz geleado, onde são colocadas de 2 até 12 fibras. Em torno desse tubo geleado, que fica no centro do cabo, são colocadas fibras de vidro, que vão compor os elementos de tração do cabo. Adicional a estas fibras de vidro, são colocados dois FRPs, embutidos na capa. Essa capa externa de polietileno com proteção UV e de alta resistência. É importante salientar já aqui que esses dois elementos de tração da capa UFRP não são e não devem ser utilizados para a ancoragem do cabo nas caixas. Como a gente pode ver no filme de instalação, esses dois FRP são cortados junto com a capa e são utilizados somente as fibras de vidro, mais o ripcord, que pode ser então afixado nas caixas de emenda. E nós vamos apresentar uma comparação das vantagens e desvantagens dos cabos ASU 120 e do cabo ASUT 80. Os cabos ASU, eles têm como vantagem o fato de ser mais robusto, porque ele é construído com dois FRPs encordoados com o tubo luz. Entretanto, ele tem uma desvantagem que ele se torna mais rígido e, portanto, dificulta a sua aplicação em algumas situações, como, por exemplo, na chegada nas caixas de emenda e terminação, na criação das reservas técnicas, etc. Já o cabo ASUT, devido à sua estrutura, ele tem como vantagem ele ser mais flexível, é um cabo mais facilmente maleável, e ele também é um pouco mais leve. Porém, ele tem a desvantagem que ele é menos robusto. Isto, então, explica as aplicações, as sugestões de aplicações para cada uma dessas configurações. Bem, agora vamos comentar um pouco sobre o manuseio e instalação dos cabos ópticos em geral. São nessas fases onde podem ocorrer danos ao cabo e às fibras ópticas.
O transporte é importante, tem que ser feito de forma adequada para evitar que as bobinas sejam danificadas e possam danificar o cabo. O manuseio também é bastante importante. Algumas vezes os cabos são descarregados jogando-se a bobina sob pneus. Isso normalmente acaba causando danos à capa do cabo. Também as bobinas são acondicionadas, são armazenadas deitadas, ao invés de em pé. E na instalação existem diversos parâmetros, diversas características que têm que ser respeitadas. Aqui nós vamos citar apenas duas, que é o raio mínimo de curvatura, onde esse raio ele tem que ser, quando o cabo estiver com carga superior a 20 vezes o diâmetro do cabo, portanto 20 vezes D, que é o diâmetro externo do cabo. E quando ele estiver sem carga, ele pode ser submetido a um raio menor, mas porém ainda superior a 15 vezes o diâmetro. Uma outra característica extremamente importante é a carga máxima de instalação, a CMO. O que acontece se o cabo for instalado com uma carga superior à CMO, e isto acontece com muita frequência, pode ocorrer a movimentação da fibra nas caixas de emendas, nas caixas de terminação, isto é, a fibra começa a ser recolhida para dentro do cabo, eliminando aquela sobra que fica na bandeja, por exemplo, da caixa de emenda. E isso com certeza vai ocorrer um aumento da atenuação ou até a ruptura das fibras. Pode ocorrer no próprio lance do cabo óptico um aumento da atenuação das fibras, podem ocorrer rupturas de fibras, que pode ocorrer num primeiro momento, mas pode ocorrer depois de alguns meses ou anos, e também a redução do tempo de vida do cabo, porque ali você vai estar com um problema latente que a qualquer momento pode se manifestar. Portanto, essa é uma das principais características, que é a carga máxima de instalação, e tem que ser respeitado aquilo que está indicado na ficha técnica do cabo fornecida pela Sterlite Conduspar. Bom, finalmente, algumas recomendações na instalação dos cabos AS-UT. Uma coisa extremamente importante, não só para esse cabo, mas qualquer cabo óptico, é a utilização do dinamômetro para ajustar a tensão de instalação, para ajustar aquela CMO, como nós vimos no slide anterior. No caso do cabo AS-UT, nós vimos também que a carga máxima é de 75 kgf para os enlaces urbanos e 125 kg para o acesso, isto é, sendo usado como drop em lances curtos, inferiores a 400 metros. Recomendamos também a utilização de alças pré-formadas com o seu diâmetro correto para o diâmetro do cabo, com o dimensional correto, e também a utilização da técnica de reservas técnicas a cada 500 metros, podendo ser junto à própria CTO ou caixa de emenda óptica. Pessoal, por hoje é só, agradeço aí a atenção e nos colocamos à disposição aí para qualquer esclarecimento e dúvidas que vocês possuírem. Muito obrigado.